certo, sétimo ano. Hoje, nessa primeira aula do quarto trimestre, a gente começa a falar de um assunto que eu vou começar pela definição. Porque, de fato, assim, esse assunto não é, por exemplo, como uma equação que a gente consegue... Aqui até consegue, eu poderia até trabalhar o conceito para depois te dizer o que é. Mas esse conceito a gente já até conhece, eu quero só te apresentar ele formalmente, ok? É diferente, por exemplo, de uma equação que você não conhecia o conceito e aí eu posso te passar um problema para você resolver a equação e aí depois a gente formalizar o que é a equação. Nesse caso não tem que ser resolvido, eu vou te apresentar uma definição, vou te apresentar uma ideia, ok? Não tenho que se resolver a princípio. Eu só quero te mostrar coisas, tá? E que coisa é essa? É o que a gente chama de razão. O que é razão? É quando alguém está certo. Também, mas na matemática não é isso não. O que é razão? É uma comparação entre valores. Quando você compara valores, você está falando de razão, mas não só isso. É dado pelo quociente desses dois valores, pela divisão desses dois valores. Então, se eu quero a razão entre dois valores, eu vou fazer a divisão entre eles, certo? E a última coisa, tem forma de fração. Então, vê só, quando eu escrevo algo em forma de fração, isso pode ser tanto uma fração de fato quanto uma razão. Os dois podem ser a mesma coisa. Depende da interpretação que você quer dar. Ok? Por exemplo, no caso de fração que a gente conhece, aqueles desenhos mesmo que a gente fazia, de uma barra toda dividida, não sei o quê. O que eu estou querendo te dizer numa fração? Eu estou querendo te mostrar que eu tomei tantos pedaços de alguma coisa. Então, numerador e denominador representam o quê? Numerador representa a quantidade de pedaços tomados ou usados e o denominador representa o total de pedaços que eu tinha. É uma representação de uma parte. Isso é fração. Mas eu posso olhar para a mesma representação e comparar. Comparar o quanto eu peguei em relação ao total. Consegue entender isso? E aí eu trouxe um exemplo. 3 para 5. Eu poderia ver como 3 quintos? Poderia ver como 3 quintos. Como assim? Ora, alguma coisa foi dividida em 5 partes iguais e dessas 5 partes eu peguei 3. Posso ver dessa forma? Posso. Eu estou te dizendo quanto eu peguei do total. Mas eu também posso estar fazendo uma comparação. Eu posso estar dizendo o seguinte, ó. Na verdade, é só uma interpretação mesmo, né? Interpretar, comparar o tanto que eu peguei com o tanto que eu tinha. Só que isso a gente vai representar como um número, como uma divisão. Eu dividiria de fato 3 por 5, que daria 0,6. Então, por exemplo, eu diria o seguinte, que a razão do quanto eu peguei para o quanto eu tinha, se eu quiser olhar como fração, a razão do quanto eu peguei para o quanto eu tinha é de 0,6. Ou seja, o que eu tinha no total vezes de 0,6 vai dar o que eu peguei. Qual é o nome dessas partes aqui na razão? Antecedente, o de cima, que seria o numerador, e consequente, de baixo, que é o denominador. Tá? Eu posso enxergar a razão também da seguinte forma. Quantos do antecedente cabem em um consequente? Quantos desse cabem em um desse? Não sei se fica confusa essa pergunta, mas eu quero dizer o seguinte. Se eu estou comparando duas coisas, eu quero saber, né, fazendo essa comparação, eu estou te perguntando o seguinte, para um dessa quantidade, essa quantidade pode ser qualquer coisa, pode ser dinheiro, pode ser peso, pode ser tempo, pode ser qualquer coisa. Para um desse aqui, quantos desse aqui você vai ter? E a resposta é 0,6. Se você estivesse falando de pedaços, por exemplo, pedaços de uma pizza, que eu gosto de falar de pizza quando eu falo de fração. Se eu comi 3 pedaços de pizza do total de 5, eu vou te perguntar o seguinte. Para cada pedaço do total, para cada um pedaço do total, eu comi quanto dele? Eu comi 0,6, porque se tu divide 3 por 5 dá 0,6. Então são 0,6 pedaços comidos para cada um pedaço do total. Essa é a interpretação. Vou fazer um caso melhor para você entender melhor o que eu estou falando. Aqui, ó. Esse problema não sei se vai dar para você ler aí, porque está com a caneta que eu de perto estou lendo legal, mas de longe não sei se está dando para ler. Tá? Eu vou ler para você. Ó. Uma massa de concreto
foi feita com 9 baldes de cimento e 3 baldes de pedra. Qual é a razão entre a quantidade de cimento e a quantidade de pedra? Repara, quando eu falo de razão e te peço a razão de alguma coisa, presta atenção na ordem. A ordem que está sendo dita é importante. Eu quero a razão entre a quantidade de cimento e a quantidade de pedra. Quem eu falei primeiro? Cimento. Então, cimento é o antecedente. Ó, quantidade de cimento, quantidade de pedra. 9 dividido por 3 é igual a... Opa, eu vou botar 6. Ó. 9 dividido por 3 é igual a 3. Esse aqui não representa o cimento? Esse aqui não representa a pedra? E ambos representam balde. Concorda comigo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte, ó. 3 baldes de cimento para cada 1 balde de pedra. Essa é a interpretação de razão que a gente vai ter. Se eu quero a razão entre cimento e pedra, eu estou te perguntando quanto de cimento eu tenho para uma unidade de pedra. Qual é a unidade que eu estou usando? O balde, uma medida de balde. Então, 9 baldes de cimento para 3 baldes de pedra, qual é a razão? A razão é 3. Maravilha. Como é que eu vou interpretar? 3 baldes de cimento para cada 1 balde de pedra. Esse conceito a gente já conhece. É o conceito de divisão normal, né? Só que aí tem esse pequeno detalhezinho, que é o detalhe da comparação. Que é o detalhe do quanto vai ter. Certo? É isso. Agora repara o seguinte. Ambos aqui eu estou falando de coisas diferentes. São cimento e pedra. Certo? Mas na verdade vamos dizer que eles são só meio que a cor da minha unidade de medida. Porque a minha unidade de medida aqui é balde. É balde. Aqui eu estou falando de balde e aqui eu estou falando de balde. Os dois são quantidades de balde. Porém, contudo, entretanto, todavia, são baldes de coisas diferentes. Aqui é balde de pedra, aqui é balde de cimento. Mas eu posso misturar coisas diferentes? Posso. E a gente faz isso a vida inteira. Faz um teste. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para qualquer pessoa. Quando vai no mercado comprar alguma coisa, e aí tem, por exemplo, não sei, um pacote de arroz. Tem pacote de arroz de 1 kg e de 5 kg. Aí, a pessoa quando vai comprar, geralmente olha e fala assim, não, está valendo a pena comprar o de 1 kg. Ou, está valendo a pena comprar o de 5 kg. Por que a pessoa diz que está valendo a pena? Porque ela fez a comparação entre peso e valor. Quando ela tira a razão entre o peso e o valor, né? Na verdade, a razão entre o valor e o peso, nessa ordem, razão entre valor e peso. A menor razão é o arroz mais barato. Refrigerante, por exemplo, tem a garrafa de 1,5 litro e a garrafa de, sei lá, de 3 litros. Vamos pensar com calma aqui, ó. Garrafa de 3 litros não é o dobro da de 1,5 litro? Exatamente o dobro? É, o dobro. Aí a pessoa fala assim, não, tá valendo a pena levar de 1,5 litro. Por quê? Quando vale a pena levar a de 1,5 litro? Quando a de 3 litros, o preço dela é mais do que o dobro da de 1,5 litro. Porque a razão é menor na de 1,5 litro para de 2, para de 3. Certo? Porque, veja só, por exemplo, se a Coca-Cola de 1,5 litro está custando R$5, usando a mesma lógica, né? Quando eu dobro o tamanho, eu dobraria o valor. Concorda comigo? Então, a de 3 litros, pela lógica, deveria custar R$10. Se a de 1,5 custa 5, a de 3 litros, que é o dobro, custa 10. Aí a pessoa fala assim, não, vale a pena comprar de 1,5 litro. Quando vale a pena comprar de 1,5 litro? Quando a de 3 litros for mais do que R$10. Porque um valor maior que 10 dividido por 3 litros, esse resultado é maior do que R$5 divididos por 3 litros. Certo? Ah, quando vale a pena comprar de 3 litros então? Quando é o contrário. Quando o valor da de 3 litros é menos que R$10, que seria o dobro da de 1,5 litro. Essa comparação a gente faz a vida inteira, a gente só não se liga. É razão. Tá? E aí eu vou até dar um exemplo aqui. Ó.
colocar aqui, ó. Vou pegar uma de 2 litros, tá? Vou fazer o seguinte, ó. A garrafa de 2 litros, ela custa R$5. Certo? Aí vou te perguntar o seguinte, ó, qual é a razão entre a quantidade e o preço? Desculpa, o valor e a quantidade. Repara na ordem. Qual veio primeiro? O valor que veio primeiro, não foi? E depois veio a quantidade. Certo? Certo. Então é o seguinte, ó. Valor pela quantidade. Quando você dividir, vai dar 2,5. 2,5. Mas o que isso significa? O que essa razão significa? Pensa só, esse aqui de cima não é preço? Certo? Não é real? Não é real, moeda real? Ó, isso aqui representa o real, a moeda real. Isso aqui não representa litro? Quantidade, litro? Certo? Quando eu divido um pelo outro, o que eu estou te perguntando? Quanto custa 1 litro? Quanto você vai pagar por 1 litro? 2,50. Então você vai pagar 2,50 é o quê? É o preço por litro. Essa é a interpretação da razão. Quanto desse você vai ter para um desse aqui? Quanto do antecedente você vai ter para um do consequente? Quem é o antecedente? Reais. Quem é o consequente? Litro. Quantos reais por cada litro eu vou ter? 2,50 por cada litro. Então, cada litro custa 2,50. Essa é a interpretação que a gente tem. Certo? A razão do preço para a quantidade representa o quê? O valor unitário. O que é valor unitário? O valor de 1. O valor de 1, o quê? Litro. Se eu estou falando de quantidade de líquido, eu estou falando de litro. Né? Preço unitário do litro. Quanto vale um litro? Quando você for no mercado agora, preste atenção nisso. Se a pessoa com quem você está indo, se ela não compara preço assim, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser latinha com garrafa de refrigerante, pode ser pacote de nugget de 2 kg para o de 3 kg, pode ser qualquer coisa. Faz essa divisão, ó, do preço pela quantidade. Se for pacote de nugget, pacote de arroz, pacote de feijão, é por quilo. Tá? Se for líquido, é por litro ou por mililitro. Aí você verifica lá na hora. Mas se a pessoa com quem você tiver não fizer isso, chega e dá um toque e fala assim, ó, vamos dividir? Divide o valor pela quantidade. Você tem que levar o que der o menor resultado. Por quê? É o menor valor pela quantidade. Ok? Mas eu acredito que o pessoal da tua casa já faça isso. Todo mundo faz. Tá? Uma outra coisa para a gente encerrar. E a gente vê muito isso, só que acho que não é tão óbvio, é o seguinte, olha só. Ó, vou trocar de caneta que essa aqui já está nas últimas. João correu 15 quilômetros em 2 horas. Correu, ele estava correndo, praticando, se exercitando, correu 15 quilômetros em 2 horas. Pergunta: qual a razão entre distância e tempo? Segunda pergunta: o que ela significa? Pausa aí e tenta pensar. A razão a gente sabe como é que faz. Mas depois que fizer a razão, me diz o que ela significa. Pausa aí e pensa. Pensou bonitinho? Se não pausou, pausa aí agora.
Bom, seguinte. Olha para a primeira pergunta. Qual é a razão entre distância e tempo? Quem vem primeiro? Distância. Então vai ser 15 quilômetros, que é a distância, sobre 2 horas, que é tempo. Antecedente e consequente, na ordem que foi falado aqui, certo? Quanto é 15 dividido por 2? 7,5. 7,5. O que eu vou fazer aqui? Eu estou te perguntando o seguinte, ó. Quanto desse cara cabe em um desse cara aqui? Quanto de distância cabe em uma unidade de tempo? Como é que eu vou representar? Viu como é que eu representei aqui? Ó? Primeira unidade barra segunda unidade. Olha só. Primeira unidade barra segunda unidade. Opa! Isso aqui tem cara de quê mesmo? Tem cara de... Aí que eu vou responder a segunda pergunta. O que essa razão significa? Velocidade. Olha só, descobrimos como calcula a velocidade. Como é que calcula a velocidade? Você divide a distância pelo tempo. Claro, considerando que o sujeito estava o tempo inteiro na mesma velocidade. Isso aqui é o que a gente chama em física de velocidade média. O que é velocidade média? A gente considera que o veículo, que a pessoa, que o treco, estava andando na mesma velocidade. Claro, o cara pode ter andado um pedaço, corrido outro, mas se eu fizer uma média dessas velocidades, seria 7,5 km por hora. Claro, se a gente parar para ver, ó, quantos quilômetros ele fez em 1 hora? Quantos quilômetros desse cara cabem em 1 hora? Quilômetro em hora, quilômetro por hora, isso aqui é velocidade, certo? Então, olha só, toda razão é uma comparação que ela tem um significado. Principalmente quando você fala de medidas diferentes. Unidades de medida. Aqui eu estou falando de dinheiro e capacidade, volume. São unidades diferentes. Isso representa alguma coisa para a gente, tem um significado a mais para a gente. Aqui eu estou falando de distância e tempo. Eu vou criar uma unidade de medida nova. Quilômetro por hora, velocidade. Preço por litro, valor, custo. No exemplo lá do cimento, eu estava falando de balde e balde. É a mesma unidade de medida. Só que um era balde de pedra e outro era balde de cimento. E a minha resposta era o quê? Tantos baldes de cimento para cada um balde de pedra. Eu ainda consigo fazer a distinção. Então isso é razão. Vou encerrar o vídeo aqui. Isso é razão. A razão é o quê? Comparação entre medidas. Quanto do antecedente cabe em um consequente. Essa é a ideia de fração, de razão. Tá? Posso enxergar razão e fração como a mesma coisa? Sim, elas são a mesma coisa. Só que quando você interpreta pensando em fração, é uma coisa. Quando você interpreta pensando em razão, é outra. Fração a gente usa, eu acredito que em 100% dos casos, posso estar errado, e posso ver isso, mas fração a gente sempre pensa na mesma coisa. Na mesma coisa, na mesma medida. Se eu estou falando de pessoas, eu estou um grupo de pessoas. Vai ser meu denominador. Ah, tantas dessas pessoas gostam de lasanha. O numerador. Então, 10 pessoas, por exemplo, 10 pessoas de 40 pessoas, 10 pessoas num grupo de 40 gostam de lasanha. Estou relacionando o quê? Pessoas com pessoas. Fração. Eu estou pegando uma parte do grupo de pessoas. Se eu quiser comparar, eu vou chamar isso de razão. Mas ainda assim, repara, eu estou lidando com pessoas e pessoas. Nesse caso, ó, tem até carinha de fração. Mas será que faz sentido eu falar assim, ó, de 2 horas eu peguei 15 quilômetros? Isso não faz sentido. Não faz sentido eu ler isso aqui como fração, nesse caso, porque são unidades diferentes. Eu monto com carinha de fração, mas nesse caso a única interpretação que eu poderia ter seria razão. Por quê? São unidades diferentes, não faz sentido eu pegar 15 quilômetros de 2 horas. São coisas que não fazem sentido misturar. Nesse caso, né, de pegar, né, parte. Tá certo? Então vamos fechar aqui. Próximo é ao vivo. E é isso.